o evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Cara, isso é muito profundo. Evangelho de fariseu, cada um escolhe os seus e se inflamam nas bolhas do sistema. Olha o que ela está falando. A palavra ha-perushim, os fariseus em hebraico. Olha só o quanto isso é profundo. Quem são eles? O que eles faziam? Por que ela usa esse exemplo nessa parte da canção? Fariseus são um grupo de judeus, são rav, são rabinos, são mestres, são um grupo de judeus devotos da Torá em hebraico, que significa instrução na tradução, dos 5 primeiros livros dos escritos sagrados. O que é a Torá? Bereshit em hebraico, é assim que nós falamos, Shemot em hebraico, Vaikra em hebraico, Hadevarim em hebraico e Bamidbar. A tradução para a nossa língua é Gênesis, a partir da língua grega, tá? Segundo a Septuaginta. A partir da língua grega é traduzido como Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles são um grupo religioso devoto da Torá. Eles surgiram no século II a.C., eles são opositores dos saduceus. Eles criaram o que nós chamamos em hebraico de Mishnah, a lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga, segundo o contexto histórico, com base na história das religiões. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico, os mestres. A palavra fariseu, ha-perushim, tem o significado como separados. E aí, para você entender por que ela usa isso nesse texto, nós vamos lá para Brit Hadashah, assim que nós chamamos em hebraico, o que na tradução é chamado de Novo Testamento. No Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 7, versículo de 5 a 9, e você vai entender claramente. Depois perguntaram-lhes os ha-perushim, os fariseus, e os, em hebraico nós chamamos de vabessorá, os escribas, segundo a tradução. Porque não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos sem lavar. E ele, respondendo, disse, Yeshua, né? Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honro, ensinando doutrinas que não são de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes, bem invalidais os mandamentos de Deus para guardar as vossas tradições. Então, em resumo, os fariseus eram aqueles que estavam levantando segundo as palavras de Yeshua, na língua hebraica, que é traduzido como Jesus no latim. Ok? Jesus na língua grega. Segundo esse personagem central, o salvador da humanidade, esses camaradas estavam levantando as suas tradições humanas acima dos mandamentos, acima dos profetas, acima de qualquer pessoa. E eles honravam ao Criador com seus lábios, com suas falas, mas o seu coração e suas atitudes estavam distantes do Criador. Então, quando a Aimee ela coloca o evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema, ela foi muito feliz nas suas colocações, por mais que ela esteja usando toda uma licença poética que a música tem, toda uma licença poética para acrescentar filosofia, para acrescentar uma linguagem ilusória, né? Mas ela foi muito feliz. Existe dentro do sistema religioso toda essa questão. Ela está comparando a falsa noiva, ela está comparando o sistema religioso aos fariseus. E de fato,
Se você faz parte de uma denominação religiosa, deixa aqui nos comentários. Se for mentira, gente, é só você colocar. Na minha opinião, é uma mentira. Isso não existe. E toda opinião deve ser respeitada segundo a nossa Constituição. Todo mundo tem liberdade de expressar as suas opiniões, desde que haja respeito, ok? Mas se você também concorda, deixa aqui nos comentários, você que faz parte de uma denominação religiosa. Ou você concorda com o que é dito, ou então eles te convidam a sair. A porta da rua é serventia da casa. Se você chega para um líder religioso e você fala, olha, super respeito você, né? Você cuida da gente com maior amor, sou muito grato ao Criador pela sua vida, mas tu tá falando algumas coisas aí que não tem base no contexto dos escritos sagrados, que Cristo nunca disse. Você vai arrumar o maior problema da sua vida. Você vai arrumar o maior problema da sua vida. Porque eles não aceitam ser contrariados. Se eles são presidentes de uma denominação, as opiniões deles são absolutas. E segundo eles, ninguém tem o direito de questioná-los, senão vai ser chamado de rebelde. Gente, eu estou falando alguma mentira aqui? Poucos são os líderes que têm humildade de sentar para ouvir os seus discípulos. Por mais que você seja um discipulador, os seus discípulos, talmidim, como nós chamamos em hebraico, que significa aprendiz, pode aprender tanto ao ponto de também te sinalizar algumas coisas que você vai estar vendo com outra ótica. Mas que ego é esse, gente? Só porque eu sou seu líder, seu pastor, seu apóstolo, seu arcanjo, seu querubim, eu sempre vou saber mais do que você. Eu sempre vou ter o maior conhecimento do que você. Deixa eu te falar uma coisa. O reino não se resume a você. Existe o dom do conhecimento, o dom da palavra da revelação, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o espírito do conhecimento, o espírito de entendimento. Vai muito além de você pode discipular alguém, pastorear alguém, apostolar alguém, que o Espírito vai confiar a ele ou a ela um dom que você não tem. E você vai ter que ter humildade de sentar e ouvir. O meio religioso tem essa humildade? Não tem, meu povo. Não tem, meu povo. Os líderes se colocam acima das pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa. Vai lá no meu canal, Rafael Basílio Oficial. Tem um vídeo lá sobre manipulação religiosa, sobre líderes manipuladores. Cristo nunca, nunca te colocou acima de ninguém. O dom pastoral, poimen, como é chamado na língua grega, ok? Para apacentar pessoas, é um dom que Deus confiou, né? Que Cristo compartilhou. Cristo é que compartilha os dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastor, mestre, evangelista. Mas isso não te faz maior. Isso não te coloca acima de ninguém. Você lembra o que Cristo falou para Pedro? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, cuida. Por que cuida? Cuidar de ovelha é um trabalho de um pastor. Então vamos conjecturar que naquele momento ele está dizendo, estou te dando o dom pastoral. Ok, Pedro? Pedro, cuida das minhas ovelhas. É isso que um pastor faz. Mas cuida das minhas. Você é pastor. Você. E qual é a qualidade de um pastor? Cuidar de ovelha. Mas de que ovelha? É minha! Cristo deixa bem claro. Cuida das minhas. Não é porque eu te dei a autoridade de ser chamado pastor, de ter as qualidades práticas desse dom ministerial pastoral, que você vai tornar as minhas ovelhas suas. Elas não são suas. O papel de cuidar é seu, mas elas são minhas. As ovelhas são de Cristo. Ok? E depois ele continua. Pedro, cuida dos seus irmãos. Eita! Ei, apóstolo, pastor, cuida dos seus irmãos. Você só é chamado de pastor porque Cristo te confiou um ministério. Mas as ovelhas são suas e seus irmãos. Você tem que olhar para eles como irmãos. Aqui, ó, no mesmo nível que eu. Você é irmão, eu sou irmão. E eu só estou cuidando de você porque ele me deu esse dom de apacentar. Mas você não é meu, você é dele. E o meu papel aqui é olhar para você como um irmão mais velho olha para um irmão mais novo. E não como um pastor olha para
as ovelhas, como o apóstolo olha para as ovelhas. Não é acima, só Cristo foi colocado acima. Nós estamos no mesmo nível que todos. Somos todos iguais diante de Deus. Fomos destituídos da glória de Deus. E se não fosse Yeshua, o Salvador, com o seu ato redentor, todos nós estaríamos condenados. E não é porque eu fui salvo que ele me colocou acima de alguém. Não, eu estou no mesmo nível que todo mundo. Você consegue entender agora? Por que é e-mail? Um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na boca. É uma verdade, gente. É uma verdade. Se você contraria esses caras, você é convidado a sair, você é mandado embora. Sai daqui. Você é chamado de rebelde, a sua imagem, a sua reputação é manchada por conta disso. Então, Aimee, meus parabéns. Todas são assim? Não, mas a maioria está envolvida dentro desse mesmo sistema. É como se a maioria saísse dentro do mesmo produto. Dentro do mesmo produto. E a teologia sistemática tem muita responsabilidade na criação desse sistema, onde coloca pessoas acima de pessoas. Aonde foi criado? Que apóstolo está em cima, pastor está embaixo, depois vem evangelista, depois vem mestre, foi na teologia. Depois diácono vem embaixo. Biblicamente, existe escadinha? Um está acima, outro está abaixo. Estão todos um do lado do outro, só que cada um flui em um dom e um ministério diferente. E Coríntios deixa bem claro. É o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito que distribui conforme Ele quer para cada uma das pessoas. É o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito. Mas cada um tem um dom. Está todo mundo no mesmo nível. É o mesmo. Todo mundo serve o mesmo. Deveria servir o mesmo. Mas, infelizmente, cada um defende a sua bolha. Cada um defende apenas a sua denominação religiosa e aquilo que eles acreditam ser um ideal bíblico, de conceito bíblico. E defendem isso. Essa é a realidade. Faltam pastores do corpo de Cristo. Faltam apóstolos do corpo de Cristo. Depois da onda que nós tivemos aí, nos anos 2000, onde os apóstolos vieram de outras nações para o Brasil para consagrar vários apóstolos, nós criamos apóstolos de denominações e não apóstolos para o corpo de Cristo. São apóstolos que defendem as suas denominações, que servem apenas as suas denominações. Vai lá para as cartas de Paulo, qual era o trabalho de Paulo? Paulo só cuidava das denominações que ele fundava? Ou Paulo cuidava de pastores, de evangelistas largados, de denominações que não foi ele que fundou e ele levantava oferta para mandar para lá? Cara, ouve a música dela e olha para a realidade, tira a escama dos olhos, brother. Mas como o sistema ele é unificado com base na teologia, né, na teologia sistemática, nos pais da igreja, esses pais da igreja não incluem Yeshua, o Salvador, o dono da igreja, inclui homens que fizeram toda a diferença, estão de parabéns, mas que foram colocados num patamar de ditar o que deve ser feito, sem com que isso seja questionado dentro das escrituras sagradas. Tem muitos conceitos fora dos conceitos bíblicos, que são apenas interpretações, são apenas conceitos interpretativos humanos. O que os fariseus faziam? Criavam doutrinas e leis humanas acima dos profetas, acima dos mandamentos, acima. Há um evangelho de fariseu, cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Sim, é uma verdade. São todas? Não. No meio de tudo isso, existe a Igreja de Cristo, que são aqueles que estão buscando obedecer a palavra do Criador, independente de geografia. Se está dentro de quatro paredes, fora de quatro paredes, se está no trabalho, se está em casa, é como se ele passasse 24 horas servindo ao Criador.
O Criador é tão real para ele que o templo é um local de comunhão. E tem que ter local de comunhão. Mas quando ele sai de lá, a casa dele também é um local de comunhão. E ele deve honrar ao pai, à mãe, ao marido, à esposa, porque Cristo também está lá, o Eterno está lá, os olhos do Eterno estão sobre toda a terra. A noiva de Cristo honra o Criador fora de 4 paredes. A bolha do sistema religioso, as pessoas que são religiosas e estão nesse contexto, só sentem temor quando entram dentro de 4 paredes, quando vem uma plataforma que eles chamam de altar, e quando sai de lá, é como se Deus não existisse, é como se o Espírito não existisse, o amor ao próximo não existe, as leis do Eterno, do Criador, os mandamentos, aquilo que tem que ser obedecido, só lá, uma bolha religiosa que se inflamam dentro do sistema. Nós não estamos falando da noiva pura, imaculada. Nós estamos falando do sistema religioso que é real. Aimee, você está de parabéns. Que o Eterno continue ampliando a sua visão e te dando essa influência. Essa música tem influência de Ruach Chormah. É assim que nós falamos em hebraico. Nós chamamos espírito de sabedoria. Está lá em Isaías capítulo 11, versículo 2. Os 7 espíritos do Senhor. Cara, é notório que você alcançou esse pilar dessa chama da sabedoria que está influenciando a sua forma de enxergar, de ouvir, de falar claramente. Se você gostou desses posicionamentos, dessas falas, né, dessas críticas, a Constituição do nosso Brasil, ela nos garante que nós podemos expressar a nossa opinião, nós temos liberdade de expressão desde que haja respeito. De maneira nenhuma eu quero desrespeitar nenhuma ou qualquer que seja a religião ou o sistema religioso, ok? A nossa luta não é contra homens, quero deixar bem claro. Mas sim, deixar minha opinião aqui para vocês, usando contextos da própria teologia, usando o contexto do próprio hebraico bíblico. Se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal. Tem muitos outros vídeos com base no hebraico no nosso canal. Compartilha esse vídeo para pessoas que você sabe que estão buscando entender o outro lado da moeda. E eu super apoio a Aimee, que ela continue nessa mesma caminhada, batendo de frente com o sistema, que o Criador do Universo proteja o psicológico dela como estudante de psicanálise. Eu sei o quanto ela vai apanhar, né, psicologicamente falando, com as críticas abusivas e desrespeitosas, porque o sistema religioso ele é assim. Qualquer pessoa que se coloque contra ele, ainda que seja em humildade, com palavras respeitosas, eles vão querer humilhar, rebaixar, mas que você esteja cercado de pessoas que resguardem a tua mente, o teu lado psicológico. Tá bom, Aimee? Um grande beijo para você, coisa linda, que o Eterno te preserve essa preciosidade que você é, tá bom? Se inscreve e compartilha. João desaparece.